pegou um paciente com uma dor alucinante, absurda mesmo por conta de abscesso intraósseo, e você ali meio que sem saber exatamente o que fazer para poder ajudar esse paciente? E se eu disser para você, pior ainda, né, que antibiótico não ajuda em nada nesse caso? E aí? Muito bem, vamos primeiro, antes de eu trazer, então se não é nada disso, eu vou trazer algumas soluções para você aqui logo mais adiante, mas antes disso, vamos lembrar o que é o abscesso intraósseo. Por que desse intraósseo? Né, uma classificação, como que é feita? Pela localização desse abscesso. Quando a gente pensa em abscesso, a gente pensa que, pô, inchou, aumento de volume. Só que aí talvez esteja um dos maiores desafios quando esse abscesso ele acontece intraósseo, porque ele está numa região que não é facilmente acessível, que é o nosso bisturi, porque o paciente apareceu com aumento de volume, a gente fala, poxa, é ruim, mas é bom. Você tem que ser um abscesso, né? Se eu posso resolver com uma drenagem cirúrgica, com uma incisão, uma drenagem, deixar aquela coleção purulenta, reduzir a pressão tecidual que ela está formando, né? Ou disseminar aquela infecção, show de bola, tenho aquilo muito mais acessível. Agora, isso dentro do osso, pensa só, toda essa pressão, esse pus que está sendo formado, que depois é capaz até de encher, de aumentar pra caramba, de volume uma região, aquilo ali está confinado dentro do osso. O osso ele é duro, ele é inextensível, então é um tecido que ele não vai ter esse aumento de volume. E aí a gente vai conversar então de que formas que a gente consegue contornar isso daí e que não é através da medicação antibiótica, muito pelo contrário, antibiótico nesse caso, né, aliás, prescrito de maneira como se fosse um tratamento, seja para o abscesso intraósseo ou para o abscesso submucoso, superiótico, qualquer situação de abscesso, o antibiótico na odontologia, que ele entra como coadjuvante a algum procedimento, a algum tratamento executado na clínica, ok? Muito bem. Então, como que a gente consegue contornar isso daí? Quais são os passos clínicos, o passo a passo? Essa coleção purulenta, ela está ali logo na região periapical, intraóssea. Aí a gente pode ter uma diferenciação. Esse caso de abscesso intraósseo, ele pode estar acontecendo num paciente que ele acabou de passar pelo processo ali de necrosar aquele tecido, pulpar e aquilo ali evoluir dessa necrose sintomática, evoluir ali meio que para uma pericementite, né, uma periodontite apical aguda sintomática e se manifestar clinicamente como esse abscesso intraósseo, ou seja, o paciente chega já falando para você que tomou toda a medicação que tinha na casa dele, analgésico, antibiótico, tinha um resto de antibiótico de alguma coisa, tinha um anti-inflamatório, ele tomou tudo junto e não controla essa dor. E ele passa a língua no dente e isso dói. E ele dói também sem passar a língua no dente. Talvez seja essa a diferenciação aí de um quadro, né, conhecido aí anteriormente como pericementite, que é exatamente quando você tem essa necrose, você tem essa inflamação, essa irritação de ligamento periodontal, mas ainda não tem esse quadro infeccioso já se formando de uma maneira aí tão rápida, né, e tão intensa quanto de um abscesso intraósseo, ok? Muito bem. E aí, nesse momento, olha só, que o negócio acabou de se formar, você ainda não tem uma reabsorção óssea, a formação de uma lesão apical, tá? Então, essa é uma situação. Agora, outra situação é quando você tem uma lesão associada. Seu mesmo quadro clínico, o mesmo abscesso intraósseo, só que você tem uma lesão associada. Por que é diferente? Porque nesse caso que você não tem a lesão, é muito provável que se você fizer o acesso intracanal, você consiga a drenagem dessa coleção purulenta via canal. E aí você alivia a onda do seu paciente, tá? A melhor coisa, falo o princípio para abscesso, né, que a gente pensa, poxa, situação clínica de abscesso, eu tenho que achar uma via de aliviar a pressão que aquele pus está exercendo naquele tecido. Então, se ele está dentro do osso, eu não vou conseguir facilmente ali só com o uso de uma lâmina de bisturi, no entanto, eu posso conseguir isso através de uma lima, né, uma descontaminação progressiva desse canal, jamais chegando e colocando a primeira lima ali de patência, mas de uma descontaminação progressiva, uma ampliação foraminal, seguindo todos os princípios de preparo, né, depois de uma boa anestesia, obviamente, que é uma situação extremamente sintomática, então é necessário saber fazer uma boa anestesia. E aí, com essa ampliação foraminal, se aquele abscesso intraósseo, né, não tem lesão associada, é muito provável que essa coleção purulenta ela drene via canal. E isso por si só, depois eu seja obturando esse canal, se esses canais secarem, eu posso obturar, não existe uma contraindicação. Não é isso que vai ditar o prognóstico desse meu caso para um lado positivo ou negativo, ok? Ou eu posso colocar uma medicação intracanal que também não forme uma bolha, o mais adequado.
Eu gosto bastante de usar clorexidina 2% gel, mesmo porque é a substância química auxiliar de escolha que eu tenho hoje no consultório. E aí eu não tenho nenhuma interferência, eu posso usar a própria clorexidina e, sei lá, depois eu tente desse paciente com uma resina, fazer um bom ajuste oclusal. No entanto, se eu tenho essa outra situação aqui, onde existe uma lesão apical associada a esse dente, então esse pus, ele está ali intraósseo, mas não necessariamente numa localização em que ele tenha pressão suficiente para drenar via canal. Nesse caso, lógico, minha conduta eu também poderia seguir da mesma forma, acesso via canal, tentar drenagem via canal, e pode ser que isso já alivie um tanto sim a dor do meu paciente no pós, né? Eu lembrando sempre de deixar, vou deixar a medicação intracanal, beleza. A única coisa que a gente não pode, gente, é deixar o dente aberto, tá? Isso não tem discussão. Você acabou de descontaminar, você acabou de criar uma via de acesso ali da parte coronária até a parte apical, que é onde está acontecendo a infecção. A pior coisa que você pode fazer é querer, então, pera lá, eu tenho uma via de acesso aqui liberada, eu vou deixar esse dente aberto para entrar a bactéria. Pelo amor de Deus, não é o único caminho que a gente não pode. Hoje a gente obtura, hoje a gente coloca a medicação intracanal. Muito bem, então, se eu não conseguir uma drenagem via canal adequada, né? Putz, não drenou nada. Eu abri aqui, parecia que estava seco o canal, e, enfim, a coleção purulenta ela já está se disseminando ali para aquela região, porque existe até uma lesão para ela ter alguma flexibilidade, né? Vamos colocar dessa forma, para estar em alguma outra loja óssea ali que não aquela bem próxima, né? Ou sob pressão naquela região bem próxima de forame para eu conseguir dar conta, né? dessa drenagem via canal. Muito bem. Uma alternativa, e aí eu falo para você que pode ser que você siga então o mesmo caminho nos dois, faz o acesso via canal, mas quando existe essa lesão e eu não drenei exudato via canal, uma alternativa que eu até posso lançar mão é o quê? Uma trefinação óssea, que é nada além do que uma drenagem através do osso. Então, se eu tenho a tomografia desse paciente em mãos, joia, eu tenho uma situação muito mais favorável para fazer ali uma incisão, fazer uma pequena perfuração na tábua óssea na direção ali daquela lesão, para daí eu fazer uma pequena curetagem de maneira então de urgência, tá? A gente tá falando pequeno no sentido, a gente não se estender às vezes tanto num paciente que está com um mal-estar geral ou né, numa situação assim, tá vindo sem dormir direito, sem se alimentar direito, a gente tenta manter o procedimento o mais breve possível. Então eu consigo um acesso onde eu posso conseguir sim uma drenagem desse pus sob pressão, certo? Mas em todo caso, a primeira opção aí seria o acesso via canal, que você tem essa possibilidade de fazer toda essa descontaminação, de você fazer essa liberação de pressão via forame mesmo, ok? E lembrando de não só, então, preparar esse canal, mas de manter esse paciente com a medicação intracanal que não forma barreira física, ok? Senão você vai atrapalhar, vai formar pressão do mesmo jeito. Importante, depois de selar o dente, né, tá com a medicação intracanal obturado, sela o dente com resina da mesma forma, para evitar uma fratura, uma complicação muito maior, e aí manter um ajuste oclusal para deixar esse dente com o maior alívio possível para o paciente ter um pós confortável. E juntamente com isso, eu vou prescrever para o meu paciente uma medicação para controle de dor que seja adequada. O ideal seria o quê? No pré-operatório eu já dou dexametasona, 4mg, um comprimido. Posso dar uma dose de ataque de antibiótico, amoxicilina, 1mg. Ou, lógico, o paciente tem alguma necessidade de profilaxia antibiótica por conta de alguma condição sistêmica. Isso é outra coisa, tá, gente? Isso não é antibiótico terapia por conta do abscesso. Isso daí seria mais pela condição sistêmica do paciente que eu preciso fazer uma cobertura antibiótica. Mas paciente, ok, saúde ok, eu não preciso me estender nessa antibiótico terapia se esse paciente não está apresentando nada de disseminação sistêmica, febre, prostração, eu não tenho uma justificativa para usar esse antibiótico, tá? E a última coisa que o antibiótico vai fazer aí é ajudar a controlar a dor. Quem vai ajudar a controlar a dor? A dexametasona, pré ou imediatamente pós, e uma medicação analgésica, que pode ser de pirona 1 grama. Uma alternativa ao uso dessa combinação seria o uso de ibuprofeno e Tylenol, certo? Aí também às vezes o paciente tem alguma condição, alguma restrição com relação à medicação, também a gente fica com alguma flexibilidade, certo? Lembrando, então, o antibiótico se a gente usa, né, de maneira equivocada, seja nesse caso, seja qualquer outro caso de abscesso, a gente está
contribuindo para um problema que é de ordem muito maior, de ordem de saúde global, que seria o da resistência a antimicrobiana. Okay? A gente tem aí relatórios do OMS que são feitos a cada período de tempo mostrando o crescimento dessa resistência microbiana e as complicações que a gente tem em tantos casos de óbito de pacientes por conta de não ter um antibiótico que funcione na hora que precisa. Então é um assunto bastante sério, pensa o quanto é sério se alguém muito próximo ou você mesmo precisa estar com uma infecção que nem seria aquela coisa mais absurda, mas acaba sendo, né, algo com um desfecho muito ruim por conta dessa resistência, certo? Bem, se você já teve que encarar um caso desse no consultório, conta aqui pra mim. A gente sabe, quem senta, né, na cadeira ali, fazendo endodontia todo dia, sabe quanto que é abscesso intraósseo. É uma das situações mais difíceis. Espero que esse conteúdo tenha aqui te ajudado, né, e gostaria muito aqui de ouvir você compartilhar também a sua experiência aqui comigo nos comentários, tá ok? Encaminha também para aquele teu colega que faz endodontia, para na hora que aparecer um paciente desse, ele saber exatamente como conduzir da melhor forma. Um grande abraço, um grande beijo, até o próximo vídeo.